Galera! Bora lá para nossa última pré-aula deste ciclo que vos fala. A última pré-aula de estatística, porque é a última aula teórica desse módulo, não é isso? Então vamos lá, vamos fazer uma aula de interpretação de dados. Vou explicar uma coisa para vocês. Nessa aula, o objetivo dessa aula é que vocês tenham habilidade para trabalhar com gráficos, com tabelas, com informações. Interpretação mesmo, são coisas que são até difíceis de serem ensinadas. Como eu vou te ensinar a analisar um gráfico, né? O que eu posso fazer é analisar com vocês algumas situações para que vocês tenham aquele traquejo, né? Para que vocês peguem as maldades que são necessárias para isso. Mas a melhor forma que tem de você aprender a fazer análise e interpretação de dados é treinando, tá? Então, todos os exercícios você precisa fazer do Enem, de Enem de anos anteriores desse assunto. É bem importante que vocês façam isso, porque vocês vão ver como é que as coisas funcionam, tá? Não tem algumas dessas questões não tem uma teoria matemática por trás delas. É realmente você bater o olho e entender o que aquela informação está te trazendo, beleza? Então, eu vou resolver com vocês nessa pré-aula 3 questões para vocês verem qual tipo de questão que é essa que eu estou falando. E na aula teórica, vocês ainda vão ver algumas coisas mais teóricas, vamos dizer assim, como o próprio nome já diz. Na aula teórica, vocês vão ver uma coisa teórica. É porque na aula teórica a gente ainda vai falar em algumas situações de cálculo de mediana, especialmente cálculo de média, algumas situações particulares, tá? Em tabelas de frequências de classes, em histogramas, são algumas situações mais peculiares. Nessa pré-aula eu vou trabalhar só interpretação, tá? Então a gente não vai entrar em nada muito técnico, é mais a gente entender o que o gráfico está falando e chegar numa conclusão. Combinado? Bom, vamos lá. Essa primeira questão aqui deve estar fresca na cabeça de vocês, que ela é uma questão do Enem do ano passado. Vocês podem notar que a questão está colorida, porque ano passado foi a primeira vez que tivemos o Enem colorido. E ela fala o seguinte: uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem monitoramento periódico de residências. A empresa. Gente, questões de gráfico, assim, vê se você consegue resolver, às vezes, sem ler o enunciado todo detalhadamente, tá? Eu sempre recomendo que vocês leiam sempre o enunciado todo, mas não de cara, igual eu estava fazendo aqui, beleza? Então, assim, vou ler só embaixo do gráfico, que eu acho que é a forma que vocês deveriam começar a fazer. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita por qual representação? E aqui eu tenho um gráfico que eu mostro a distância que esse vigilante percorreu. Aliás, não é a distância que ele percorreu, não. A distância do vigilante em relação a uma base. Então deve ter uma base de segurança, né? E ele foi se movimentando. E eu quero saber qual dessas figuras representa uma possível trajetória desse camarada, sabendo que o gráfico da distância em relação à base é esse daqui, tá? De novo, gente, sempre você tem que ler o enunciado todo, porque às vezes já caiu questão que dava para você resolver, entre aspas, assim, mas que no enunciado tinha uma maldadezinha, uma pegadinha, de que mudava um pouco a interpretação dela, tá? Então sempre leia tudo. Aqui eu não vou ler, vou ser sincero, porque eu já li, eu já sei que não tem nenhuma pegadinha, beleza? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Detalhe. Se você quiser entender melhor o contexto, dá uma pausa no vídeo e faça a leitura, certo? Então, nossa ideia aqui é o seguinte. A gente vai ter uma base, tipo um posto de vigilância, onde esse vigilante fica, vou representar por esse ponto. Ele começou a fazer um trajeto aqui ao redor dessa base, de acordo com esse gráfico. Esse gráfico, sempre vocês precisam ler o que está falando no eixo X e no eixo Y, beleza? No eixo X aqui nós temos o tempo e no eixo Y nós temos a distância do vigilante em relação à base. Então, repara, o que acontece nos primeiros 10 minutos de caminhada desse cara? A distância dele em relação à base está aumentando, concorda comigo? A distância dele primeiro foi para 1 km, depois ele ficou a 2 km, depois foi a 3 km. Você concorda comigo que nesse trecho, vou marcar aqui até de laranja, nesse trecho aqui, a distância dele está aumentando? Como a distância dele até a base está aumentando, você concorda que ele está se afastando da base? A distância até a base está aumentando. Então quer dizer que ele está afastando dessa base. Então eu vou representar que ele fez uma trajetória mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Você podia puxar essa primeira reta para qualquer lado, tá? Podia ter desenhado ela aqui para baixo? Podia. Ele está afastando da base da mesma forma. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer ele para cima por conveniência. Beleza. Aqui agora tem uma pegadinha, uma pseudo pegadinha. O que acontece de 10 a 20 minutos? Repara que a distância dele em relação à base é a mesma. Ou seja, a distância dele em relação à base nesses próximos 10 minutos sempre é 3 quilômetros. Como que pode ser a trajetória que esse cara fez, então, nesse trecho? Você concorda comigo que foi um arco de circunferência?
Eu não posso pensar que foi uma linha reta assim, por exemplo. Por que que eu não posso pensar nisso? Porque se ele tiver feito essa distância, esse deslocamento em linha reta, a distância dele até a base não é a mesma. Repara uma coisa. Esse pedaço aqui, ó, eita, peraí. A distância desse ponto até a base é essa daqui. Beleza. A distância desse outro ponto aqui em relação à base é essa daqui. Esses dois segmentos, você acha que eles têm o mesmo tamanho? Esse e esse? Óbvio que eles não têm o mesmo tamanho. Então, nesse caso, a distância do cara até a base é a mesma. Então, esses dois pedaços deveriam ser do mesmo tamanho. Então, eu vou desenhar um arco de circunferência. Então, aquele trecho do meio ali, ele deve ter feito um trajeto mais ou menos assim, ó. Vamos tentar fazer um arco melhorzinho. Por que que ele deve ter feito um trajeto assim? Porque agora repare que nessa situação a distância dele até a base é a mesma em qualquer ponto, que corresponde exatamente ao raio dessa circunferência. Isso daqui é um raio dessa circunferência, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Então, agora sim a distância dele até a base é constante, representado pelo raio dessa circunferência ali. Beleza. E o último trecho que esse cara fez foi esse daqui. Você concorda que nesse trecho a distância dele até a base está diminuindo até zerar? Na hora que ele chega aqui, ó, nesse ponto, a distância dele até a base não é zero? Ou seja, ele retorna para a base? Então aqui a nossa distância até a base vai diminuindo, isso significa que ele está se aproximando da base e até no tempo 30 minutos ele chegar na base de volta. Então se ele vai fazer o caminho de volta para a base, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Tá certo? Na hora que você observa isso, o gráfico que tem essa forma é exatamente a letra A. Dois segmentos de reta e um arco de circunferência. Tá certo? Eu acho que o que levaria alguém a marcar outra alternativa seria especialmente a letra B. Porque aqui na letra B parece que ele tem um triângulo equilátero, né? Essa distância é igual a essa, é igual a essa. Só que você tem que tomar cuidado, porque a gente está falando é da distância até a base que esse gráfico aqui de cima estava representando. Não a distância percorrida propriamente dita pelo cara. Beleza. Vamos em frente. Vamos para a próxima questão que eu separei para a gente fazer hoje, que é essa aqui. Essa questão fala o seguinte: o PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que em 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. Beleza. Pergunta: de acordo com os gráficos, a quantidade de PETs recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais próxima de quanto? Lembra que na questão anterior eu falei para vocês sempre lerem os eixos do gráfico, o eixo X e o eixo Y. Joia. Essa aqui eu coloquei exatamente para te mostrar o que que você precisa ler. Além disso, você precisa ler o título do gráfico. O título do gráfico é especialmente importante. Esse primeiro gráfico aqui é de uso final. Então aqui ele tem têxtil, tubo, fitas, não sei o que, não sei o que. E aqui você tem usos finais têxteis. Ou seja, desse uso final desse PET, você pode reparar que essa porção aqui, ó, foi para uso têxtil. Beleza. Dessa, desse pessoal aqui, ele ainda dividiu essa porção em três grupos. Então, em cerdas, cordas e monofilamentos, tecidos e malhas e não tecidos. Então, é como se esse gráfico aqui, ele fosse só referente a esse setor. Tá bom? Olha só o título dos gráficos. Uso final. Aqui no primeiro gráfico eu tenho uso final têxtil. Beleza. Se eu tenho esse uso final têxtil, depois eu peguei só o uso final têxtil e eu fiz como que está distribuído esse uso. Tá bom? Então, toma muito cuidado com isso. Esse segundo gráfico, ele é referente a só essa porção aqui, ó, só esse setor. Então, a primeira coisa que eu vou calcular, qual que foi a quantidade de quilotoneladas que foi para uso final têxtil? Então, uso final têxtil, que foram 37,8% de quanto? 37,8% do total, que foram 282 quilotoneladas. Então, 37,8 de 282. Beleza? Vamos fazer essa conta? Gente, olha só as alternativas, quanto que elas são distantes uma das outras. Eu não vou fazer 37,8, não, vou fazer de 38%.
Tá? Então, eu vou calcular 38% para chegar no valor aproximado de 282. Beleza. Bom, isso daqui vai... eu acho que não vai ter como a gente fugir muito de fazer uma continha chata, não. Tá? Então, vamos lá. 38% de 232 pode fazer de várias formas. Eu vou fazer 0,38, que é a mesma coisa que 38%, vezes, que é o de 282. Vou fazer essa conta na raça aqui. 0,38, 282. Bora. 16, vai 1. 64 com mais 1 dá 65. 16 com mais 6 vai dar 22. Aqui vai dar 6. 24, 6, 7, 8. 6, 6, 7. Pam, pam. Duas decimais aqui, então vai ser 107,16. Vou arredondar para 107 quilotoneladas. Isso significa que esse setor aqui, ele tem 107 quilotoneladas. Beleza. Esse segundo gráfico, então, é só desse setor. Então, quer dizer que a pergunta da questão é quanto que vai para tecidos e malhas. Você pode ver que tecidos e malhas é 30% de quem vai para uso final têxtil. Então, quem vai para tecidos e malhas vai ser 30% desses 107%. 107% não, 107 quilotoneladas. Beleza? Essa daqui dá para a gente fazer mais de boinha, né? Eu vou calcular primeiro quanto que é 10% de 107, que é uma conta fácil de fazer. 10% é só dividir por 10, que vai dar 10,7. E, naturalmente, 30% vai ser 3 vezes isso. 3 vezes 10,7 vai dar 30 com 2,1, 32,1 quilotoneladas vão para tecidos e malhas. Então, isso aqui vai ser 32,1. Resposta correta, 32 quilotoneladas, letra C. Correto? Uma observação aqui que eu quero deixar bem claro. Primeiro, eu calculei os usos finais, quantos que vão para fins têxteis, que deu 107. E esse gráfico aqui agora, ele é de uso final têxtil, ou seja, eu estou considerando que o meu total é de 107 quilotoneladas, e desses 107, eu tenho que 30% foi para tecidos e malhas, que é o que a questão está pedindo. Fechou? Então, leia com muita atenção também o título dos gráficos. Finalmente, vamos para a nossa última questão de hoje, que é uma questão que diz o seguinte: o gráfico mostra a variação percentual do valor do PIB no Brasil por trimestre em relação ao trimestre anterior. De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre que o Brasil teve o maior valor do PIB foi de quanto? Olha só o que esse gráfico está mostrando para a gente. Ele mostra a variação percentual do PIB. Toma muito cuidado com isso. Ele está falando da nossa variação percentual. Ele quer saber quando que o Brasil teve o maior PIB nesse período. Olha só. Vamos pensar aqui do primeiro, aqui no primeiro trimestre aqui. A nossa variação percentual em relação ao trimestre anterior foi de menos 1,92. O que quer dizer? Quer dizer que aqui nesse primeiro trimestre, o PIB do Brasil diminuiu em relação ao do trimestre anterior. Por que está diminuindo? Porque está negativo, tá vendo? Então, se eu tenho uma taxa de crescimento negativo, na verdade quer dizer que eu diminuí. Beleza, então, nesse primeiro trimestre, o meu PIB diminuiu. Beleza. No segundo trimestre de 2009, ele teve uma taxa de crescimento de 1,87. Então, vou fazer de laranja aqui o que seria um gráfico do PIB. Tá? Vou marcar aqui que meu PIB aqui foi esse, por exemplo. Estou pegando aqui um aleatório, tá? Vou supor que... vou supor que é uma barrinha. Essa barrinha laranja aqui, ó, é meu PIB no primeiro trimestre. Beleza? Ele diminuiu em relação ao anterior, como a gente já discutiu, então o meu anterior ele seria um PIB um pouco maior. Mas não vou mexer com o anterior ali, não. Vou mexer só dali para frente, porque nem está no gráfico anterior. No segundo trimestre, meu PIB cresceu 1,87% em relação ao trimestre anterior. Você concorda que aqui agora, no segundo trimestre, meu PIB aumentou? Ele aumentou, ele veio para cá. Beleza. No próximo trimestre, meu PIB aumentou 2,57% em relação ao trimestre anterior. Então, aqui meu PIB aumentou mais uma vez, vou representar por essa barrinha laranja. No próximo trimestre, meu PIB aumentou 2,45%. Repara que o meu PIB ele ainda aumentou nesse trimestre, só que ele aumentou menos do que no trimestre anterior. Tá? Toma cuidado para você não achar que esse gráfico é do PIB. Esse gráfico ele não é do PIB. Esse gráfico ele é da taxa de variação percentual do PIB. Então, se aqui ele variou 2,57%, ele aumentou em relação ao anterior. Se aqui ele aumentou 2,45%, ele aumentou em relação ao anterior. Ele aumentou menos? Ele aumentou menos, concordo. Mas ele continua aumentando.
Então, vou representar o meu PIB aqui, por exemplo, para ser uma coisa maior do que o semestre anterior, do que o trimestre anterior, porque ele continuou aumentando. No próximo, ele aumentou 2,19. Então, de novo, meu PIB continuou aumentando. Ele aumentou menos? Aumentou menos, mas ele continuou aumentando. Depois ele aumentou 1,59%. Continuou aumentando. Depois ele aumentou 0,39. Continuou aumentando. Depois ele aumentou 0,75. Continuou aumentando. Depois ele aumentou 1,1. Continuou aumentando. Então, entre esses aqui, onde que eu tive o maior PIB? O maior PIB foi observado no primeiro trimestre de 2011, alternativa E. Cuidado para você não confundir PIB com a taxa de variação do PIB. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado e até mais. Valeu!